Fala, meu amigo e minha amiga, muito animado para a aula de hoje. Hoje vamos abordar sobre calendário e é um dos temas que eu mais amo de fazer, tá? Eu gosto muito de ficar sentado planejando cada semana, planejando cada mês para potencializar. Eu vou dividir esse conteúdo em duas partes. A parte 1 é para o cara ter mais comercial, aquela faixa etária de crianças, né, adolescente que está iniciando na modalidade, tá? A gente vai atacar muito como encantar os pais e encantar as crianças, tá bom? E logo em seguida eu vou falar um pouco sobre o calendário competitivo. Aí eu vou falar um pouco sobre a questão do alto rendimento, tá bom? Então vamos lá para o nosso conteúdo, que eu tô com muita vontade de ensinar vocês o que a gente tem feito aqui e o que tem dado certo. Primeiro tópico, reunião de pais. Olha só, é muito importante que pelo menos uma vez por mês, se você não conseguir ter esse fluxo, então a cada 2 meses, né? Ou semestral, mas eu indico que mensalmente vocês tenham contato com os pais dos alunos de vocês. Por quê? Primeira coisa, são eles que pagam a mensalidade. Então a gente precisa dar o quê? Dar um retorno da evolução do filho deles, tá? Ou da não evolução, o motivo dele não estar aprendendo, né? E a gente sabe muito bem que algumas variáveis interferem no aprendizado, tá? Então, ter uma vez por mês uma reunião de pais e mestres para abordar conteúdos do cronograma que você fez para aquele mês e o que o aluno respondeu de bom e não respondeu o necessário para o aprendizado é muito importante. Então, marque essa reunião e olha, uma coisa que pode potencializar mais a sua reunião é você convidar algum profissional, amigo seu, ou um psicólogo, ou um nutricionista, para estar abordando conteúdos transversais aí com os pais e com as crianças nessa reunião. Vai existir reuniões mais específicas que vocês vão só abraçar os pais com os conteúdos e vai ter reuniões um pouco mais abrangentes que você vai aí atuar com as crianças e com os pais. Próximo tópico da montagem do calendário. Gente, fizemos isso aqui e deu muito certo. Nós trabalhamos mensalmente com conteúdos transversais, tá bom? Já eu vou pro calendário ali colocar na prática exatamente o que a gente faz para que vocês tenham uma noção certa, exata do que é feito e do que tem feito também de resultado pra gente no nosso dia a dia, tá? O quanto que os pais se encantam, o quanto que as crianças interagem durante a aula. A ideia central desse conteúdo transversal é fazer com que a sua aula não dure só um horário do tatame, que a sua aula ultrapasse isso e chegue na casa e seja comentário até no jantar, no almoço do cotidiano familiar dessa criança, tá? Então, eu vou pegar de forma simples, por exemplo, um exemplo, a gente trabalhou aqui o conteúdo disciplina, tá? O conteúdo disciplina para a criança ter essa disciplina diária ali, para que ele evolua cada dia. E qual foi o impacto que a gente fez? A gente colocou para a criança a tarefa de arrumar a cama todos os dias ao acordar, tá? Quando os pais ficaram sabendo e visualizaram isso, que era um hábito que antes não era feito, os pais começaram a ficar encantados e começaram até filmar e mandar pra gente. Lógico, com a autorização dele, a gente começou a postar isso e isso repercutiu muito para os outros pais que fazem até um esporte diferente e viu essa mudança de hábito, essa mudança de comportamento do filho dele. E aí a gente começou a fazer esses planejamentos mensais. E aí no mês seguinte a gente colocou, ó, lavar a louça pelo menos 2 vezes na semana. Ah, não vai lavar a louça inteira, mas a sua louça você vai lavar. Então assim, causar impacto para que o pai veja a evolução real do filho dele fazendo a modalidade karatê. Dentro do calendário ainda, a gente está conversando muito sobre potencializar, né, e ser um diferencial para qualquer outra modalidade. Quando o pai enxergar e falar assim, caramba, eu posso tirar ele de qualquer outra atividade, mas o karatê está agregando muito na vida dele, então eu não vou tirar a criança do karatê, porque o karatê está mudando aí alguns comportamentos, alguns hábitos do meu filho. Gente, a gente também usa uma estratégia da aula Evolua. O que é essa aula Evolua? A gente vê dentro do cotidiano de treinamento, sei lá, a gente botou na semana que seria base Zen Kutsdat, uma base específica ou uma técnica específica, você que é de outra modalidade, sei lá, do voleibol a manchete, né, do atletismo, a corrida, a saída, enfim. E aí a gente define uma técnica que está com menos absorção de aprendizagem e a gente define aquela técnica para colocar um dia específico na semana para treinar só ela e a gente convida o aluno para evoluir. Então a gente coloca assim, convocação para evoluir, venha treinar tal dia e tal horário
horário que a gente vai trabalhar só essa técnica que o grupo está com dificuldade de aprender. Então a gente dá um bônus, gente. Isso é bônus. O pai fala, caramba, eu pago uma mensalidade e o pessoal lá daquela entidade ou daquele projeto me dá um bônus, porque ele percebeu que o meu filho não está evoluindo naquela técnica e eu incluo ele em uma aula específica, em uma aula a mais para que ele evolua. Faz isso não só com aquele local que você está dando aula. Se, por exemplo, você dá aula em vários locais, convida mais pessoas para participar dessa aula, porque o convívio social das pessoas que praticam a mesma atividade é muito importante, porque esse vínculo vai criando uma equipe forte, vai criando uma equipe coerente e eles vão criando aí uma rede social e vai interagindo mais dentro do seu projeto. Além de tudo isso, eu também incluo no meu calendário aulas externas. O objetivo dessas aulas externas nada mais é de divulgar o meu projeto em ambientes que tenham uma circulação de pessoas alta, né? Aqui, como no meu estado tem praia, vez ou outra eu estou colocando um treinamento específico em um dia que tenha mais fluxo de pessoas para participar dessa aula, em um parque, né? Tem pessoas que têm acesso a shopping, que fazem uma aula dentro do shopping, para que a criança que esteja passeando por ali seja impactada pela modalidade. Vale ressaltar que o gatilho mental da similaridade é importante. Então nessa aula eu não coloco o kimono de bate-pronto para participar dessas aulas. Por quê? Porque a criança que olhar aquela atividade que não está vestida de kimono, ela não vai querer participar. Então é interessante que você coloque uma farda neutra da sua entidade e faça essa aula acontecer em locais externos para que a criança que passa veja e sinta similaridade. Ela começa a identificar que aquilo ali é possível. Então ela pode participar da aula com apenas um convite seu, falando, ó, vem participar junto com a gente. Então o kimono é inibitório nesse momento. Então quando fazer essas aulas extras, coloque uma roupa esporte para que a criança que esteja passando, o adulto, o adolescente que esteja passando, se identifique e consiga praticar com a roupa que ele está naquele momento. Agora eu vou falar do conteúdo de calendário esportivo. É interessante que vocês montem uma pré-temporada. Por que essa pré-temporada? Para eu qualificar exatamente as técnicas que eu vejo com maior potencial, as táticas que eu vejo com maior potencial e, gente, o pilar básico. Todas as capacidades físicas que a modalidade de vocês pedem para que seja treinada, é na pré-temporada que a gente começa a potencializar isso, aguçar isso. Porque o atleta precisa ter repertório motor para que ele consiga fazer ações técnicas e táticas dentro do formato que você vai montar dentro do seu calendário, para que ele sinta-se abraçado e sinta mais facilidade em aprender o conteúdo anual aí que você programou. Então a pré-temporada, gente, tem que ser planejado com muito carinho para que esse atleta saia da pré-temporada capacitado para aprender qualquer conteúdo que você vai ensinar, né, no processo aí, período competitivo e pré-competitivo. Dentro de todo esse processo, a gente usa 3 palavrinhas mágicas, que são aplicar, avaliar e corrigir. Aplicar nada mais é que ensinar a técnica propriamente dita dentro do planejamento que você traçou no ano. Por exemplo, eu quero aqui ensinar 5 técnicas, então eu vou planejar essas 5 técnicas e vou aplicar elas para que o meu atleta tenha conforto na execução, né? E a gente sabe que é necessário repetição para que isso aconteça. Aí vem a parte de avaliar. Avaliar, gente, não pode ser simplesmente algo genérico. Eu preciso avaliar tudo aquilo que eu apliquei no meu treinamento como? Fazendo o jogo acontecer. Se eu luto, eu preciso botar o meu atleta para lutar dentro do treinamento, tá? E logo em seguida, eu vou aplicar isso e avaliar isso dentro de uma competição de um menor nível competitivo, que a gente chama a competição teste, tá? A gente joga na competição teste e a partir dali eu volto e corrijo tudo aquilo que eu percebi que no meu planejamento não foi aplicado de forma eficaz. Então, se o atleta não aplicou de forma eficaz numa competição de nível menor, isso quer dizer que eu preciso potencializar mais o meu planejamento. Logo em
seguida, eu vou novamente fazer essas correções e vou aplicar agora um conteúdo novo para que a gente consiga atender melhor aquele erro que foi apresentado nas competições testes, tá bom? Logo em seguida eu vou de novo avaliar, fazendo o que, gente? Colocando ele em mais uma competição, agora com um nível mais elevado, para que ele experimente isso e tenha uma dificuldade maior para aplicar todo aquele planejamento que a gente fez no nosso treinamento. Depois disso, eu avalio novamente o potencial, o que tem de bom e o que tem de ruim, para que a gente corrija o nosso planejamento mais uma vez e aí sim vá para uma competição foco. Sei lá, no nosso caso é o Campeonato Brasileiro para alguns, ou a Seletiva Nacional, e a Seletiva Nacional proporciona o calendário inteiro aí para alguns atletas, né? E aí a gente só vai para a competição foco depois de vivenciar duas competições testes, uma de menor nível, uma de nível mais elevado, e além disso, eu estou experimentando diariamente no treinamento, dentro das lutas, no final do treinamento, as lutas que eu coloco, a execução do kata, no caso de vocês, colocar jogo, né, ou intercâmbios, para que os atletas de vocês experimentem e vocês consigam avaliar se o que vocês estão propondo dentro do treinamento está tendo eficácia para as competições que vocês vão ter durante o ano. É interessante, gente, a gente colocar na cabeça. É comum nós, professores, entrar no calendário esportivo anual sem planejar às vezes, né? A gente entra e vai ministrando aula e vai ministrando aula. Então vai chegar um momento que você não vai conseguir entender se todo o conteúdo que você colocou em prática no projeto de treinamento não tiver anotado, você não tem como avaliar e corrigir. Você só está aplicando. Então na próxima temporada você não sabe fazer novamente e você não sabe se errou, onde acertou e onde errou, e aí vai começar um projeto do zero, tá bom? Então muita atenção quando estiver montando esse cronograma, porque vocês precisam de tempo para planejar, tá bom? Uma frase que eu utilizo muito aqui com os atletas e com os professores que trabalham com a gente: planejando pode dar errado. Imagine se a gente não planejar. Então, o planejamento, gente, é a base, é o pilar para construir todo o processo competitivo do ano do seu atleta. Vamos lá, galera, na prática agora, como é montado o calendário. Eu peguei aqui o mês de agosto como base, tá bom? Então, assim, geralmente a gente inicia o mês com uma reunião de pais e mestres. Mais uma vez, se tiver uma pessoa conhecida com conteúdo transversal, uma psicóloga, um nutricionista infantil, vai ser muito interessante que você vai agregar na sua reunião, tá bom? Então a gente inicia o mês com essa reunião. Vez ou outra, ou para passar um feedback do mês anterior, tá? Ou para falar do projeto do mês atual. E aí vai do que você escolher com o maior potencial e de como você planejou aí o seu mês. Aqui, gente, lembra que eu falei sobre a aula de evolução? A aula Evolua? Então eu convido esse aluno para ter essas aulas de Evolua. Por quê? Eu ativo um gatilho mental na cabeça do pai dizendo: olha, eu estou dando aula a mais ao seu filho. Então quando você vai vender algum produto, seja ele uma competição de um valor mais alto, o pai vai se sentir com dívida. Ele vai falar assim: caramba, o cara já me entregou muito, então eu preciso agora retribuir isso com ele. Então, se você vai fazer um exame de faixa e colocou essa aula aqui de Evolua como os conteúdos do exame de faixa, que está precisando dar mais atenção, o pai também vai olhar: eu só pago 2 dias, ele está me dando mais um dia na semana, no mês, né? Ele está me dando mais 4 aulas no meu plano, então vai ficar muito mais fácil de você fechar qualquer outra venda com esse pai, porque ele vai ficar com a sensação de dívida. E se for adolescente ou se for o responsável, né, real do pagamento da mensalidade, ele também vai se sentir endividado com você, porque você entregou a mais do que ele está pagando, tá bom? Agora aqui sobre a aula extra, geralmente eu utilizo um domingo, tá? Porque é o lazer da maioria das pessoas. Lógico, a gente tem que ter aí uma negociação muito boa para que aconteça essa aula, porque não adianta você levar 2, 3 alunos para aula externa, porque você não vai conseguir impactar ninguém, né? Então essa aula externa tem que ter volume, tá? Tem que estar todo mundo fardado para chamar a atenção, e você utiliza um conteúdo compatível com o ambiente. Se você vai num ambiente que tem mais crianças, você trabalha com conteúdos mais lúdicos. Se você vai para um ambiente que tem mais adultos, vocês fazem conteúdo
conteúdos mais compatíveis com essa galera adulta, beleza? Então aqui está o calendário para que vocês entendam como a gente monta aí o nosso calendário com os conteúdos que eu acabei de explicar para vocês nessa aula. Gente, lembra que eu falei para vocês que a montagem do calendário não adianta simplesmente eu chegar e falar o seguinte: hoje eu vou dar aula de X, amanhã eu vou dar aula de Y. Então como é que a gente planeja o nosso calendário mensal? E isso é planilhado com os professores, tá? Porque os professores também que estão na prática ali, eles têm a tempestade de ideia e a gente vai construindo uma aula muito mais prazerosa. Porque às vezes uma aula que eu dei, eu consegui potenciais de conteúdo e o professor que implementou outros conteúdos também teve alguns potenciais. E a gente vai agregando isso aí dentro do mês, tá? O conteúdo transversal que a gente utiliza, basicamente, vou pegar aqui o mês de maio como exemplo, tá? Foi o esforço, tá? E aí dentro desse esforço, eu citei nessa aula que, por exemplo, a criança precisa fazer um esforço para conquistar algo. E aí o esforço era arrumar a cama, tá? E aí a gente vai colocar essa planilhazinha diariamente, ele vai marcando lá, a gente entrega uma planilha, eu vou deixar em anexo aqui nessa aula, para que ele vá marcando quando ele conseguiu e quando ele não conseguiu arrumar a cama. Mas para que isso se torne um hábito, tá? E para que o pai veja evolução. Lembra o que eu falei? A aula não pode durar só 1 ou 2 horas no tatame. A aula tem que durar o dia inteiro na cabeça da criança e o pai enxergar isso na prática, a evolução do filho dele. Agora pensando na aula, tá? Como é planejada a nossa aula para esse grupo aí de alunos comerciais que não participam de competição inicialmente, né? Então a gente utiliza basicamente durante a semana 2 capacidades físicas com maior intensidade, tá? Então a gente planeja 2 capacidades físicas para implementar na semana. Também a gente utiliza 2 defesas, no caso de vocês que não faz karatê, 2 técnicas específicas para membros superiores e 2 técnicas para membros inferiores. Aqui seria defesas e aqui seria base. Então a gente aí incrementa mais 2 técnicas para dar enfoque, né, durante a semana, e 2 ações lúdicas, que seriam atividades lúdicas com objetivo específico para a evolução da aula, tá? E aqui, ó, exatamente isso que a gente planilha o nosso treinamento. Então a gente inicia com as capacidades físicas, logo em seguida a gente já vai para a capacitação técnica, tá? Em seguida, uma atividade lúdica, volto para a capacitação técnica e dependendo do seu cronograma de horário de aula, isso aqui volta e vai se repetindo até a aula acabar. Indico a vocês que acabem a aula com uma atividade lúdica, para que a memória daquela aula seja positiva, para que quando a criança ou adolescente ou adulto saia da aula, ele saia com a memória positiva daquele momento. Seguindo o cronograma de se eu planejar, pode dar errado. Imagine se eu não planejar. Gente, é muito importante eu entrar na minha aula sabendo exatamente o que eu vou executar. Isso pensando na aula. Quando eu penso na semana, mais ainda. Quando eu penso isso no mês, e aí eu vou otimizando. Quando eu penso naquela competição que eu falei, que é a competição teste, eu tenho que saber exatamente o que eu vou colocar dentro das minhas semanas, dentro dos meus dias, porque é o acúmulo disso que vai fazer com que o meu atleta esteja capacitado a participar de qualquer outro evento que venha subsequente, tá bom? Então, primeira coisa que eu coloco no meu planejamento, eu começo de 10 a 15 minutos com mobilidade. Eu começo a soltar as articulações que eu vou utilizar, né? Por exemplo, se eu vou utilizar mais chute, eu vou dar uma soltada lá no quadril, no joelho, no tornozelo, né? Então, se eu vou usar mais braços, eu vou dar uma soltada na articulação do ombro, da cotovelo, né? E assim vai. Então eu começo o meu treino de 10 a 15 minutos com mobilidade. E aí eu vou colocar aqui os conteúdos que eu preciso otimizar nesse momento do treino, tá? Logo em seguida, eu coloco ativação muscular. Por quê? Eu vou evitar lesão, mas eu vou ativar os músculos que eu vou utilizar mais no meu treinamento. Panturrilha é um músculo que a gente utiliza muito, né, no karatê, quadríceps e aí vai. Abdômen sempre bem ativado. Eu utilizo aí basicamente de 15 a 20 minutos e eu preciso planilhar isso, saber qual o conteúdo que vai ser treinado, gente. E aí um startzinho para que vocês entendam. Por que isso? Isso pode surgir como um produto para um atleta que queira fazer um treinamento específico em outros lugares, que não vai participar da sua aula. Mas se você tem isso bem planilhado, ele vai conseguir enxergar o conteúdo e vai praticar em qualquer lugar que ele possa fazer dentro do horário dele, dentro do cronograma dele, tá? Logo em seguida, eu trabalho ali
formação técnica. Eu não coloco mais de 3 formações técnicas, de 3 técnicas dentro do meu treinamento, porque eu preciso de volume de repetição. Se eu coloco muito conteúdo técnico, eu perco em repetição. Eu utilizo aí, 30, 40 minutos na formação técnica, de fazer movimentos mais lentos, movimentos mais rápidos, movimentos que proporcionam um pouco mais de dificuldade, para que ele entenda onde ele está errando, para que ele possa melhorar com alta avaliação e com a minha avaliação enquanto professor da turma. Logo em seguida, eu venho aqui e utilizo basicamente o mesmo tempo com a formação tática. Eu saio da formação técnica, que é a técnica propriamente dita, repetição, repetição, repetição e otimização do gesto motor, né, que é a técnica, e aí eu venho para a tática, que a tática, ela tem efeito externo. O atleta vai deslocar para você fazer uma ação, se você for de outras modalidades, sei lá, uma bola arremessada para deslocar para lateral, né? Não ser só um movimento parado e de repetição estática ali, de evolução inferiores ou superiores. Aqui eu já dinamizo mais tudo que eu trabalhei aqui. Perceba, é uma evolução. Otimizo a articulação, otimizo a capacidade muscular. Aqui eu trabalho a técnica e eu utilizo a técnica que eu otimizei aqui para a tática, tá? Que são as ações do jogo, as ações da luta, as ações, sei lá, de uma outra qualquer modalidade. Então são as ações já específicas do que você vai precisar no jogo ou na luta. E aqui, gente, eu utilizo basicamente de 5 a 10 minutos para vivenciar uma luta. A luta propriamente dita, porque a gente sabe, a luta ou jogo, as variáveis que acontecem em um jogo e uma luta é muito mais do que o resumo do treinamento. Então eu quero saber se ele aprendeu todo esse conteúdo aqui na ação, que é a ação do final do treinamento. Lembrem das 3 palavras: aplicar, avaliar e corrigir. Então, apliquei, tá? Apliquei, avaliei e a correção vem depois. O que é que o meu grupo não conseguiu aprender da minha aula? Então isso tem que ser diariamente. Lógico, quando você vai para uma competição teste, você consegue visualizar muitas coisas, mas aqui, é de forma específica. O conteúdo que você atuou nessa aula, você precisa saber se ele está sendo eficaz, se os alunos estão aprendendo e estão conseguindo colocar em prática, beleza? Não adianta sonhar que seu atleta vai ser campeão se você diariamente não avaliar se ele está fazendo o conteúdo que você planejou de forma coerente, de forma eficaz. Então, galera, todo esse processo de aula é fielmente cumprido por todos os professores aqui da Máxima. Isso fez com que a gente conseguisse resultados em campeonatos sul-americanos, em campeonatos pan-americanos e medalhistas mundiais. Então, todo o processo já foi feito. Então, a gente está entregando para você exatamente o atalho das nossas tentativas e erros, e sabemos que isso aqui é o que vem dando resultado em uma cidade e um estado de menor expressão dentro do esporte, vem conseguindo aí espaço em seleção brasileira, todas essas competições que acabei de citar aqui nesse vídeo. Então, grande abraço e até a próxima aula.